Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Tatá e sejam bem-vindos ao nosso canal. Gente, como tá aí sugerido na capa desse vídeo e também aqui no título, eu vim falar sobre a piquenodisostose. Vocês vão achar estranho, né? Eu estar sozinha falando no meio do nada, mas eu acho que não tinha cenário melhor para eu vir falar com vocês sobre isso. Aqui eu consigo me concentrar melhor e tentar trazer para vocês de uma forma simples sobre o que é a piquenodisostose. Bom, como vocês já acompanham aqui no canal, os meus filhos são acompanhados em Fortaleza, no Albert Sabin, no HGF, e às vezes também na Faculdade de Medicina do Juazeiro do Norte, no Cariri. Eles fazem acompanhamento porque eles nasceram com uma síndrome chamada piquenodisostose. Quem é mais velho aqui no canal vai lembrar que às vezes eu falo esse nome. Então eu vim explicar um pouco melhor para vocês, tá bom? De informação, alguma dessas minhas falas, para que, caso vocês não entendam eu explicando, vocês possam ler e possam entender melhor. A piquenodisostose é uma palavra grega e em 1962, dois cientistas, eles começaram a notar algo diferente, né? Ainda então, muito vagamente, começaram os estudos falando sobre a piquenodisostose. E eles viram que era um grupo muito pequeno de pessoas. Então ela é uma doença cromossômica recessiva, não é isso? Você precisa que o papai e a mamãe desenvolva esse gene para que nasçam com essa síndrome. No caso, foi o que aconteceu. Eu e o Márcio herdamos de um dos nossos pais, a gente não sabe de quem que a gente herdou, mas a gente tem. E aí os nossos filhos nasceram com a piquenodisostose. A piquenodisostose, ela acomete ambos os sexos, tanto masculino como feminino, e apenas 30% das pessoas laudadas, elas têm consanguinidade. O que seria isso, né? Destrinchando assim nos miúdos, seriam parentes, seriam primos, alguém assim próximo a você, mas apenas 30%. Não é necessário que você seja primo do seu esposo para você desenvolver a piquenodisostose. Essa alteração genética, ela é observada no codificador da enzima catepsina K, né, que é o cromossomo 1q21, né, especificamente nesse gene. E ele é secretado pelos osteoclastos responsáveis pela divisão da proteína óssea, então da matriz óssea. Esse gene, ele na hora da formação do osso do bebê, né, ainda a informação, ele pega os códigos genéticos do pai e da mãe, na junção dessa formação do novo ser, ele dá um erro nesse 1q21, né, que é a formação óssea. Então a criança nasce com essa síndrome. Precisa do papai e da mamãe ter esse gene para que ela possa desenvolver. No caso, se você tiver 2 filhos, 3 filhos, todos vão nascer com a piquenodisostose. Várias outras síndromes, a gente precisa de uma patologia, né? Que são os sintomas. Para poder formar uma doença, você precisa de um grupo de coisas que vai acontecer ou desenvolver no seu corpo, que a gente chama de patologia. A gente não, né? A ciência. E essa patologia, ela é caracterizada pela baixa estatura. Então, as pessoas que têm a piquenodisostose, elas são anãs. Quando eu comecei o tratamento dos meninos, ela não era considerada anã, mas hoje sim. Desde o ano passado saiu uma nova resolução e eles se caracterizam como anões, que faz a criança desenvolver, né, no hormônio que faz a criança desenvolver, ela não era considerada. Essa síndrome, ela tem um pouco mais de 30 anos de estudo, então para a ciência é uma síndrome nova, né, de pouco estudo, de pouco conhecimento para a gente. Aí ano passado saiu uma resolução, as pesquisadoras elas trouxeram novas informações e hoje a piquenodisostose é caracterizada como tipo raro de ananismo. Bom, ela também tem osteoclerose com propensões a fraturas múltiplas. Ela tem hipoplasia da mandíbula, ângulo mandibular obtuoso, atrás do fechamento das fontinelas. Então, aqui pra gente do Nordeste, a gente chama de moleira, né? Que é o fechamento aqui do crânio para proteção do cérebro. Ele tem um retardo
eu posso dizer para vocês que o João está com 9 anos e ele ainda continua com as fontinelas dele abertas, a muleira, como a gente chama, bem aberta, muito mais aberta do que um recém-nascido que nasceu hoje. Mas isso aí faz parte da síndrome, né? Tem a presença de anomalias de formação dentária, então demora muito a nascer um dente. Quando nasce todos nos locais errados. Às vezes, dependendo do grau da picnodesostose, porque ela tem 2 graus, a criança pode nascer e ter os dentinhos mais ou menos, e depois, com o tempo, na troca de dentição de leite pela permanente, e mudando os dentes, ficando muito mais tortos ou então tendo erupções. Pode também haver um risco de insuficiência respiratória. Esse é o ponto da picnodesostose que mais deixa os pais aflitos, né? Porque a criança ela já não respira muito bem e normalmente ele sempre desenvolve a adenoide, né? Então, para a gente que é pai de crianças, né, pais de picnodesostose, o ponto que deixa a gente mais nervoso e ansioso é essa questão respiratória. Eles sempre têm problemas respiratórios, isso é muito comum, né, em todas as crianças. Estreitamento das vias aéreas superiores resultando das alterações crâniofaciais. Então, o crânio de uma pessoa com picnodesostose ativa no organismo, ele é diferente do nosso, né? O meu rosto, por exemplo, ele é redondo, mas eu consigo respirar, né? Porque o meu rosto é todo proporcional para o meu corpo. Já uma pessoa portadora de picnodesostose não é assim. Ela tem a tendência de daqui para cima ser maior e aqui ser mais estreito. E aí a criança vai crescendo e ela vai juntando um pouco mais aqui, né? E aí dá essa dificuldade de respirar. Também pode ser visto problemas dentários, como eu já falei, como os dentes cariados, mal implantados, erupção dentária retardada. Infrequentemente também pode ser observado esclera azul. A esclera azul é aqui no olhinho, né? Como a gente costuma dizer no popular, o olho tem a bila branca, né? A bila do olho. E nas pessoas com picnodesostose mais acentuada, né, ela mais agressiva, ela não é branca, ela é azulada. Alterações nas unhas, bossa frontal, problemas da coluna, como, por exemplo, a escoliose e a cifose. Sim, eu acredito que vocês também já devem ter percebido, e o pessoal que nos acompanha de rede social e ao vivo, né, aqui na cidade, eles já perceberam e às vezes fazem até comparações. Ah, mas o João Vitor e o João Pedro não têm picnodesostose, eles são diferentes. Sim, eles têm, só que elas se manifestam de forma diferente nos dois. Então, infelizmente, o João, ele apresenta essas características da picnodesostose mais agressiva no organismo. Ele tem a esclera azul no olho, ele tem muito mais características da picnodesostose do que o Pedro. Isso não significa dizer que não vai desenvolver no Pedro, pelo contrário, depois que ele completou 2 anos, ela vem se desenvolvendo com muita frequência nele. Também ela pode desenvolver anemia e distúrbios hematológicos e a apneia do sono, né? Então não precisa que a criança ela desenvolva a adenoide para ter apneia. Já é do organismo dela vir a desenvolver a apneia, mesmo que ela faça a cirurgia da adenoide. Para prevenir o aparecimento de osteomielite, né, que é uma infecção óssea, deve-se ser realizada higiene oral minuciosa, diária, e uma profilaxia com antibiótico, caso seja necessário retirar ou extrair, né, no caso, algum dente. Precisa de radiografia, precisa de muito cuidado, então não é qualquer profissional porque é formado que vai saber se comportar diante de uma situação, uma simples extração de dente ou um simples colocar de aparelho dentário, você pode desenvolver essa infecção e aí não tem muito o que fazer. Lógico, ele é clínico, né? Ele é clínico, o dos meninos foram feitos através do geneticista. Esse foi o médico profissional responsável por nos orientar e é o qual nos acompanha até hoje, que é a doutora Errane Marques Rodrigues. Aqui eu devo muito, tudo que hoje os meus filhos são e como eles estão, eu devo muito isso a ela, sabe? Eu sou muito grata, porque outras crianças na mesma síndrome
com a mesma idade não são desenvolvidas como eles são. É clínico, é por radiografia crâniofacial e esquelética, que é o que a gente foi fazer agora com o Pedro. Ele foi fazer frequentemente, eles passam por uma bateria de radiografias para ver como está o desenvolvimento dos ossos deles, né? Porque nos ossos da mão, onde tiver osso, sempre vai ter uma anomalia. Então, frequentemente a gente precisa estar fazendo esse controle, esse acompanhamento por radiografia. E o tratamento é sintomático e multidisciplinar, visando apenas prevenir as fraturas, né? Não existe ainda uma forma de tratar ou de prevenir a picnozostose, infelizmente não. Todos nós que temos a picnozostose, que somos laudados, né? O que seria ser laudado? É a pessoa que tem como comprovar que tem a picnozostose. Provavelmente deve existir muito mais pessoas pelo mundo com a picnozostose, porém, ou tem um diagnóstico errado, ou não tem conhecimento da causa, ou não procurou um médico correto. Então, assim, eu acredito que o melhor profissional para lhe dar informações sobre isso seja um geneticista, porque ele vai fazer um estudo, ele vai pedir exames. Eu não vou dizer para vocês que exame específico ou tal seja o apropriado, porque aí vai depender de como você vai conversar com o seu médico, né? Na minha família não tem ninguém assim. Só os meninos nasceram, nem na família do meu esposo. Então foi muito mais complicado a gente descobrir a picnozostose, né? A gente sabia que era algum problema genético, porque eles se caracterizavam dentro dessa patologia. Então, assim, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre a picnozostose. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aqui comentários, ou então lá no Instagram. Eu vou deixar tudo digitado aqui no box de informação, caso eu não tenha sido clara ou eu tenha falado alguma coisa assim que não deu para vocês entender, porque os nomes são bem científicos e bem difícil da gente pronunciar. E é mais ou menos isso. Eu queria deixar aqui o meu muito obrigada a todos vocês que me pediram esse vídeo. Já faz um bom tempo que vocês me pedem. Lembrando, gente, que as informações contidas nesse vídeo, elas são apenas para informações. Ela não substitui de forma alguma um tratamento específico, uma orientação médica específica, tá bom? E assim como eu tenho certeza que muitas outras mães estão nessa luta aí para conseguir um diagnóstico para o filho. Como a doutora Erlane falava para mim no começo, quando a gente só tinha o João, ela dizia: um laudo, ele não vai mudar a vida do seu filho de forma alguma, mas ele vai te orientar a você saber com quem você está lidando, né? Você vai saber ter os cuidados corretos, você vai saber contra o que você está lutando ou com quem você está lutando. Então, gente, era isso o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se tiver alguma mãe que se identifique e quiser compartilhar, quiser me pedir alguma orientação, se eu souber ajudar, vai ser um prazer para vocês. Assim como vocês que estão por aí procurando, assistindo vídeos na internet, se sentindo angustiada, eu também passei por tudo isso.